vamos receber o nosso pastor, vai estar ministrando a palavra. Instrumento do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Abre mesmo, Senhor. Estenda sua mão aqui, vamos orar pelo pastor. Pai, nós te bendizemos pela vida do nosso pastor. Engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e bondoso conosco. Através da vida do teu filho, temos sido edificados, muitas vezes confrontados, meu Pai, conforme a tua palavra, para a edificação do teu reino. E nessa noite não será diferente. Tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, preparou e ministrou ao coração do teu filho, meu Deus, que a igreja esteja preparada para receber. Que toda interferência, que toda tentativa de impedir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com o teu filho e nós de recebermos, caia por terra nesta hora em nome de Jesus. E que no nome do Senhor o teu nome seja glorificado e exaltado através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja. Eu acho que chegou só um pouco. Deixa eu perguntar de novo. Shalom, igreja. Opa, tem gente animada aí, fervorosa, cheia do Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Tem gente animada, fervorosa, cheia do Espírito Santo? Irmão, nós temos que estar assim. Não é pelo que nós podemos ver por fora, é o que a gente enxerga que tem aqui dentro. Você precisa entender que aqui fora pode estar tudo sendo destruído, mas o homem se renova todos os dias, sim ou não? E se renova na onde? Na força do Senhor. E é nessa força que a gente vai de fé em fé, acreditando. Tem hora, irmão, que a vontade é de parar, chutar o pau da barraca, dizer, hoje não tem jeito não. Mas a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive por fé. A gente vive por fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E eu já estou crendo que vai ter milagre aqui essa noite. Eu estou crendo que o céu vai se abrir ainda mais nesse lugar. Eu estou crendo que Deus vai derramar vitória sobre as nossas vidas. Eu estou crendo que vai ter cura sobre esse lugar. Eu estou crendo que as portas vão se mover. Eu estou crendo, irmão, que algo sobrenatural vai acontecer sobre a nossa vida. Você crê dessa forma? Então dá um glória a Deus aí, irmão. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Daqui a pouquinho já prepara aí o microfone que eu quero ouvir testemunho, irmão. Tem testemunho aqui que vai sacudir a tua vida. Você está preparado para ouvir testemunho? Testemunho nos edifica, é ou não é? Tem hora que a gente olha e diz assim, será que alguma coisa ainda pode acontecer comigo? A gente pensa porque Deus está em silêncio, a gente acha que Deus não está trabalhando. E você não tem noção que Deus está trabalhando em teu favor. Talvez você não está vendo o movimento, mas Deus, tem um Deus que está trabalhando em teu favor. E quando Deus trabalha, irmão, a gente só precisa acreditar e obedecer, sim ou não? Vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3... 4, somente esses dois versículos. 2 Pedro, capítulo 1. Quem for encontrando, diga aleluia. Não, mas se não encontrou, não diga não. Achou? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Vamos voltar? Foi quase bom. Pode melhorar. Vamos lá, 1, 2, 3. Seu divino poder nos concedeu algumas coisas. Nos concedeu o quê? Tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que... Olha, pleno conhecimento daquele, eu tenho que ter conhecimento dele. Se eu não tiver conhecimento dele, eu não vou entender o que ele está fazendo na minha vida. Ele vai fazer tudo, mas eu preciso ter conhecimento de quem está fazendo na minha vida. Verso 4 para encerrarmos. 1, 2, 3. Pelos quais...
Então eu preciso entender que eu vou ser ortogado justamente na preciosa e grandiosa promessa. Quem tem promessa aqui de Deus? Eu gosto de perguntar muito isso, irmão, porque parece que há pessoas que esquecem de promessa. Eu sou uma pessoa que eu já ouvi tanta promessa de Deus para a minha vida. Eu não estou falando de profetada não, irmão. Eu estou falando de pessoas usadas por Deus e que foram boca de Deus na minha vida, que eu ouvi e que eu guardo isso no meu coração. E eu almejo isso porque eu tenho certeza que são palavras que foram liberadas no mundo físico e no mundo espiritual. E aquilo que Deus libera acontece, sim ou não? As palavras do Senhor têm poder, então preciso agarrar essas promessas. Para quê? Porque por elas, irmão, eu vou me tornar co-participante da natureza divina. As pessoas precisam entender que aquilo que acontece na nossa vida não é por intermédio de nós, é por causa da natureza divina que habita em nós. Eu falo para os meus filhos, eu falo para minha filha, para o meu filho, eu falo para minha esposa, muitas coisas que eu e a minha família vivemos, irmão, não é por causa do Arley, da capacidade Arley, do conhecimento do Arley, do estudo do Arley, não, irmão, é porque Deus habita em mim, Deus habita na nossa casa, e quando Deus habita na sua vida, na sua casa, você sabe que não é nada por mérito seu, é tudo para a glória dele, tudo para louvor dele, porque quando ele fala, ele cumpre ou não cumpre? E Ele vai te trazer experiências divinas. Eu já quero começar liberando sobre a tua vida. Você vai viver experiências divinas. Quando você entender que você viveu um milagre, você vai dizer, isso não é uma capacidade minha, é experiência divina. Quem está operando é Deus, quem está fazendo é Deus, quem está realizando é Deus. O milagre é de Deus. Esse milagre eu vou viver, porque Deus, Ele é fiel. Tem lugares que Deus vai te levar que não é pela sua capacidade, é porque Ele está te levando, é capacidade divina. Tem coisas que Ele vai fazer na tua vida, porque é Deus que está fazendo na tua vida, gente. Então a gente precisa entender isso. Daqui a pouco nós vamos meditar mais um pouco sobre isso aqui e entender que a gente precisa sair do natural e viver o sobrenatural. Nós não estamos sendo forjados? Se você e eu estamos sendo forjados por Deus e nos tornando um adorador, eu e você precisamos entender que esse adorador só vai sair um perfeito louvor se eu entender o que Deus está fazendo na minha vida. Senão aquilo que parece que é bênção para mim, que Deus está fazendo como bênção, vai se tornar motivo de tristeza, de abandono. Quantas pessoas abandonaram Deus, deixaram Deus, porque entenderam que o processo que Ele está passando parece ser de maldição. Pessoas olharam e falaram, não, Deus não é comigo não, olha quem está se levantando contra mim, olha quem falou mal de mim, olha o que fizeram contra mim. E as pessoas entendem isso tudo contrário. Sendo que se você não tiver uma visão divina, até fornalha, irmão, você vai entender que é só luta. Mas quem tem visão divina, até fornalha vai se tornar lugar de milagre e de promoção de Deus para a tua vida. Agora a gente precisa entender isso e compreender. Então vamos à oportunidade para a gente ouvir aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos, qual é o nosso dia aqui? Já é o quarto, é o terceiro, é o segundo? Quem está contando aí? Que nós estamos falando aqui sobre sermos forjados por Deus. Eu estou vendo gente que está atento, tem gente que nem sabe. Forjados é o que mesmo, pastor? O que é mesmo? Que culto é hoje? Tem gente que não sabe nem que culto que é. Eu queria te anunciar, você está no quarta profética. Hoje tem milagre para a tua vida, você é profética, tem milagre, sim ou não? Então vamos ouvir testemunhos? Quero chamar aqui, já tem 3 pessoas que já nos procurou para dizer que vai dar testemunho. Então nós já vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Quero chamar aqui a irmã Daniele, o Wesley e o Vilmar. Já vem aqui logo à frente, já vamos aqui, já vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele. Essa aí é a palma que você está dando para Jesus? Melhor, gente, pode ser melhor. Tem milagre aí, irmã? Tem milagre. Foi profetizado? Aqui? Sim. Então conte o milagre. Isso foi na última quarta-feira, do tema fecha a porta do quarto e ore. E eu vou contar mais esse milagre, especialmente para as mães recentes que abandonaram a sua carreira para cuidar dos filhos e passam um processo longe da sua área profissional. Então, ao retornar, eu vi bastante dificuldade, porque muitos profissionais não via atrás de um currículo sua experiência. Eles viram um filho e a dificuldade que ele podia
acarrentar no trabalho. E durante esse período, procurando trabalho, fazendo vários processos seletivos, muitos nãos. E isso machuca. E tanta oração dentro do quarto. E a gente Glória a Deus. não ouvia a resposta. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus desanima. Mas, nesse dia, eu postei uma mensagem no meu Instagram sobre realmente o silêncio de Deus. Uma resposta. E, nesse dia, eu estava tão desanimada que eu não estava querendo vir nessa quarta-feira. Mas, algo tocou meu coração e eu vim. E justamente nesse dia chamaram para vir aqui na frente para orar. Só que eu estava tão desanimada que eu fiquei no meu canto. Mas Deus usou um vaso e foi até a mim. Meu Deus. E falou que o silêncio de Deus era também bênçãos para mim. E passou uma resposta que nesse tempo todo de cristianismo, de oração, nunca aconteceu Deus determinar um prazo para a sua bênção. E Ele usou um vaso para determinar que dentro de 7 dias Ele ia fazer uma transformação na minha área profissional. Uau! E realmente Deus agiu tremendamente. E eu sou muito grata a isso. Em nome de Jesus. Uhul! Glória a Deus. Tem choro aí ainda? O choro agora é de alegria, né, Marco? Shalom, irmãos. A bênção não é minha, é do meu filho. Ele vinha trabalhando de segunda a domingo. Tinha dia que saía às 20, 21 horas. Né? E ele chegou perto de mim: pai, eu vou pedir conta, não aguento, está me prejudicando na minha faculdade e eu já estou no meu limite. Você ora por mim? Quarta-feira passada eu cheguei, coloquei meu nome ali, o nome dele, né? E pedi para Deus entrar na providência, né? Pai, deu tudo certo. Obrigado pela oração, de verdade. Eu cheguei, ela pegou e me elogiou muito. Ela gostou muito de mim. Ela só falou coisas boas. Aí ela fez a proposta, né? De eu trabalhar de segunda a sexta. Eu estava trabalhando de domingo a domingo. Então, hoje ele já está empregado. Me mandou uma foto, né? Já foi comprar o seu primeiro terno, né? E Deus está operando, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Desistir é fácil. O difícil é você permanecer onde você está. O difícil é você acreditar no que você tem. Você tem um Deus que cuida de você, mas você cuida do seu Deus? Então, comece a pensar, não desista, venham. Muitas vezes, o pastor sabe, eu tenho um problema de saúde gravíssimo. De vez em quando as dores estão muito grandes, mas eu não venho quando não tem como. Não tem como. Porque ser fiel é o que eu posso oferecer para o meu Deus. Nos dízimos, nas ofertas, em tudo. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu não tenho essa de, porque precisa passar um pano, eu vou deixar sujo, porque eu passo o pano. Precisar lá fora, eu vou fazer. Porque eu não estou fazendo, não é para mim, eu estou fazendo para o meu Deus. E nisso Ele está me recompensando 1000 vezes. Ele está restituindo uma coisa que eu perdi há muito tempo, é a alegria. E você vê, né? Hoje você vendo um filho, né, se dando bem no emprego, trabalhando de segunda a segunda, das 7, chegava às 7 horas da manhã. Tinha dia, às 21 horas, ele ainda estava no serviço, prejudicando a faculdade. Ele hoje conseguiu um emprego, trabalhar de segunda a sexta, como vocês ouviram. E né? dentro da área dele. E dentro da área dele. Né? É o meu advogado, doutor, que está fazendo advocacia para depois fazer medicina. Né? E Deus está prosperando. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. O meu testemunho começou na quarta-feira da semana passada. Eu e minha esposa,
A gente, depois que o culto acabou, a gente entrou no carro e foi embora e a gente foi conversando, né? Aí ela falou assim, poxa, o pastor fica contando de pessoal que recebe dinheiro na conta. Eu queria viver esse tipo de milagre. Eu nunca vivi milagre de receber, de parecer dinheiro na minha conta. Eu queria viver isso um dia para contar a experiência. Falei, vai que um dia acontece, né? O ano ainda não acabou, não. E aí, só que na quinta-feira, eu tinha um compromisso muito importante para resolver. Porque já tinha mais de 6 meses que eu estava com uma casa para reformar, para alugar, e quem já mexeu com reforma sabe que é uma novela que você entra e não acaba. E assim, toda vez que a gente ia naquela casa, tinha gastos e mais gastos, e parecia que nunca mais ia acabar aquilo ali. Moral da história, eu tive que fazer uma dívida, e ali, como era algo urgente, não tinha como esperar, acabei usando o cheque especial mesmo. Só que eu precisava resolver isso ainda antes desse ano acabar, porque cheque especial, os juros é alto e tal. E só para os irmãos terem uma ideia, a dívida era da casa de 5 dígitos. Então, não tinha como, eu podia juntar daqui, dali, né? Servidor público, não tinha como pagar uma dívida dessa. Aí eu falei, bom, o único meio que eu tenho para honrar esse compromisso é fazer um empréstimo consignado. E aí, na quinta-feira, eu aproveitei um horário livre lá no quartel e fui entrar no aplicativo do banco para fazer a simulação do consignado. E quando eu entrei no aplicativo do banco, tinha uma notificação da Caixa Econômica Federal dizendo assim, ó, compareça a uma agência para regularizar o seu CPF. Eu falei, agora pronto, estou com a dívida e vão bloquear, porque já tinha acontecido de bloquearem meu CPF por outras razões. Falei, vai bloquear meu CPF, eu não vou conseguir nem fazer o empréstimo para poder honrar o compromisso, e o cheque especial vai virando uma bola de neve. Aí eu entrei na viatura, falei, vou lá na Caixa Econômica. Aí no caminho eu falei, Senhor, o Senhor usou o pastor dizendo que esse ano a gente ainda ia viver milagres, que a gente ia viver o melhor Natal da nossa vida. Eu não tenho como chegar lá e eu preciso... A única coisa que eu queria era que não tivesse nenhum problema no meu CPF, para poder conseguir fazer o consignado e honrar o compromisso. Aí eu cheguei lá, conversei com a gerente da Caixa Econômica, nunca tinha entrado na agência da Caixa Econômica, que o meu banco era outro. Aí ela olhou, falou assim, realmente, tinha um problema no seu CPF, mas o problema aqui já foi resolvido, mas espera aí que tem um negócio aqui. Aí mexeu, falou assim, olha, você tem um dinheiro aqui de FGTS, que já está parado aqui desde 2015, e agora em 2025, se você não retirar, esse dinheiro vai retornar para os cofres da União, porque já vai fazer mais de 10 anos que esse dinheiro está parado aqui. Eu falei, moça, não tem como eu ter dinheiro de FGTS, porque desde 17 anos de idade eu sou servidor público militar. Ela, você nunca trabalhou fechado? Eu falei, olha, eu já trabalhei num monte de escola, num monte de faculdade, mas nunca que eu lembre tenha sido fechado. Aí ela, pois tem um período aqui que foi recolhido de tal data a tal data, e você tem esse dinheiro que está parado aqui, você tem que tirar ele antes do mês acabar. Eu falei, quanto é que é? Aí ela disse lá, não era o valor que eu precisava. Falei, por via das dúvidas, rastreia esse dinheiro aí só para ver a fonte, porque se depois não tem nenhum tipo de problema com a aeronáutica e tal. Aí ela foi rastrear o dinheiro. Aí ela, olha, eu encontrei um problema aqui, mas eu vou te passar para o outro gerente. Aí me mandou para uma outra sala, para outro gerente. Aí o gerente fez biometria, reconhecimento facial, pediu um documento meu. Falei, pronto, o que eu fui falar para rastrear, né? Perdi o dinheiro que ia ajudar a pagar, não era todo, mas já era um valor significativo para pagar a dívida que eu tinha lá no cheque especial. Aí o gerente falou, realmente, tem aqui um dinheiro do FGTS, esse dinheiro é seu, vou precisar de 5 dias para liberar ele. Só que rastreando aqui, a gente identificou uma conta que já está inativa no seu nome desde 2015, e essa conta tem um outro valor aqui, e esse valor já está pronto para saque. E eu estou fazendo toda essa identificação para que você já possa sair daqui e fazer o Pix para sua conta. E eu falei, e de quanto é esse valor? Aí ele falou, não, é X. E a soma dos dois valores era exatamente o que eu precisava para
terminar de honrar o compromisso do cheque especial. Só que eu sou assim, como nunca isso tinha acontecido comigo, a gente às vezes é meio incrédulo. Eu falei, moço, por via das dúvidas, rastreia esse dinheiro para mim, porque assim, não tem como existir um dinheiro na minha conta sem que alguém tenha jogado esse dinheiro lá. E ele foi rastreando, rastreou, ele rastreou até o Banco Central, não conseguiu achar a fonte geradora, não conseguiu achar a origem, só sabe que estava vinculado à mesma conta do FGTS. Ele falou, olha, não sei como é que esse dinheiro foi aparecer, só sabe que essa conta está inativa, está no seu nome, no seu CPF, e está vinculada. Pode ser que alguém movimentou o dinheiro do seu FGTS durante esse período e essa movimentação pode ter gerado algum dividendo. Eu falei, mas eu vou ter algum problema se eu sacar esse dinheiro? Ele falou, cara, o dinheiro está na sua conta. Se você não quiser, faz o Pix para mim. Resumindo a história, a soma dos dois valores era exatamente o que eu necessitava para terminar de honrar o compromisso do cheque especial, do valor na casa dos 5 dígitos, que era um valor extremamente alto. E, para concluir, isso foi na quinta-feira, foi na quarta, na quinta-feira aconteceu todo esse rolê. Na sexta-feira, eu falei no culto de homens, eu falei com o pastor, eu falei, tenho um testemunho para contar. Isso na sexta. Só que Deus continuou trabalhando. A casa que tinha me dado todo esse prejuízo, eu entreguei ela naquela mesma semana, na sexta-feira, para a imobiliária alugar. Quando eu cheguei em casa, menos de 24 horas, o rapaz da imobiliária falou, a casa já está alugada, e o valor era maior do que a expectativa do que a gente tinha pedido para alugar a casa. E essa foi a bênção. Agora eu posso dizer que eu vivi o milagre de entrar dinheiro na conta sem saber a origem. Deus é lindo. Cuidado com o que você pede. Talvez você está pedindo, nem você acredita. Lembra que o povo estava orando lá pela vida de Pedro? Quando Pedro aparece, a menina pensa que é um fantasma. Não é assim na nossa vida? Você pede as coisas e muitas vezes não tem noção. Então o servo de Deus, o evangelista, está falando justamente para nós. Ele pediu e veio quando, gente? Quando ele estava com a conta bancária farta, não foi? Veio em cima da necessidade, Deus proveu, Deus guardou o valor, sim ou não? E agora ele vai usufruir, porque agora a casa está alugada e agora vai entrar outro recurso a mais. E tudo isso vai retornar. Então você vê o testemunho da irmã falando que ela paralisou a vida dela por causa do filho, em partes, para cuidar, a vida profissional. O irmão Vilmar falando sobre a questão, né, do seu filho, que a oração nossa intercessória faz efeito também. A gente muitas vezes não tem noção, mas você que está orando por alguém e a coisa acontece. E também o servo de Deus falou, olha, eu só queria essa experiência de viver esse milagre. Gente, tem coisa que eu já pedi a Deus que vocês não têm noção do que já chegou na minha vida. E as pessoas acham que é assim, como, de que forma? Eu quero lhe dizer, irmão, Deus vai te surpreender. Eu vou liberar de novo, Deus vai te surpreender. Esse é um ano também que Deus vai surpreender a tua vida, a tua casa, a tua família, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Por isso, meu querido, acredite. Eu quero que você fique de pé agora. Antes de nós ouvirmos a palavra, eu tenho agora, não vou dizer que é pouco tempo não, mas antes disso eu quero que você coloque a tua fé em ação. Eu queria que você orasse agora, irmão. Qual é a causa impossível para você? Porque, irmão, se for possível, deixa eu te falar, Deus, tira para mim aqui essa caixa. Eu preciso pedir a Deus para tirar essa caixa daqui? Por quê? Porque eu dou conta de tirar, sim ou não? Tem gente que está falando coisa com Deus, que Deus já não precisa pedir isso para Deus, porque Deus já te deu força e capacidade para você fazer. Agora, tem coisas que fogem do teu controle, foge da tua alçada, foge das tuas amizades. E Deus diz assim, aí eu posso agir. Eu te pergunto, você acredita que Deus pode agir? Nessa causa, você tem uma causa impossível? Você tem uma causa que Deus pode entrar nela? Eu te pergunto, tem? Porque, irmão, no final eu vou orar de novo com você, porque a palavra que eu quero trazer é justamente sobre isso. Irmão, a gente devia viver isso aqui que está sendo contado todos os dias. Por que a gente não vive esses milagres todos os dias? Porque nós somos incrédulos, gente. Nós muitas vezes estamos na igreja, falamos que somos filhos de Deus, falamos que Ele é poderoso, mas na hora do poder dEle se manifestar, nós somos o primeiro a dizer, rastreia aí.
Irmão, não é porque ele é anormal, não. É porque ele é normal como a minha e você. Mas muitas vezes nós falamos, profetizamos, e nós estamos falando, eu acho que não tem jeito, para mim não tem jeito. E aí Deus vem e quebra tudo, para mostrar para nós que o poder está na mão dele. Aí ele rastreia, vai lá rastrear, ainda foi rastrear para achar outra bênção. Você entende umas coisas dessa? Porque quando Deus quer fazer, só precisa de crente que depende. Agora vocês viram o exemplo do Vilmar? Irmão, se deixar o Vilmar, eu vou arrumar uma cama para botar aqui. Porque Vilmar, ele quer servir a Deus. Se falar, Vilmar, estou precisando disso, estou indo para a igreja, pastor. Pastor, estou indo. Irmão, e ele se converteu não tem muito tempo, não. E é um servo de Deus com o coração disposto a servir. O problema nosso é assim, quando aparece a luta, o que a gente faz? Se esconde. A gente acha que Deus, não vou hoje no culto não, porque Deus está brigado comigo. Meu irmão, é a hora que você tem que vir para Deus te sacudir. Eu creio numa coisa, irmão, algo impossível vai acontecer. Feche os teus olhos, e diga para o Senhor aí agora, diga: Espírito Santo, me ajuda a acreditar, me ajuda a crer, me ajuda a enxergar o sobrenatural. Hoje eu entrei por estas portas porque eu estou precisando de um milagre. Quem sabe você está precisando de um sócio, e você está dizendo assim: é um sócio para abrir essa empresa, é um sócio, é um médico para me curar. Quem sabe você está dizendo: é alguém que precisa só me indicar lá, e você está achando que vai ser um humano que vai fazer isso, e Deus está dizendo: eu quero ser o teu sócio, eu quero ser o investidor da tua vida, eu quero ser o teu médico, eu que vou te curar, é eu que vou abrir essa porta, é eu que vou te colocar dentro desse concurso. Talvez você está dizendo: nem cursinho eu fiz, e Deus está dizendo: eu sou o professor por excelência, eu vou te colocar naquela porta, eu vou fazer o milagre acontecer. Talvez você está dizendo: eu queria tanto que alguém fosse usado para o meu marido, para o meu filho, e Deus está dizendo: quem vai ser usado vai ser você. O meu Espírito Santo que está na tua vida já está agindo, e o nome dele vai ser glorificado sobre ti. O que eu preciso é de alguém que acredite, o que eu preciso é de alguém que creia. E se tem alguém que crê aqui nesta noite, eu quero declarar, irmão, que o milagre já está sendo movimentado na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você está dizendo: Senhor, quanto que é aquele advogado? Eu estou precisando daquele advogado. E Deus está dizendo: ei, eu sou advogado por excelência, eu sou o juiz que vou nesta causa, eu sou o Senhor que vou abrir porta onde você menos imagina, para que você entenda que eu sou o Senhor. O que você precisa, eu vou aonde agora? Você precisa que eu vou aonde? Lá no tribunal do STF. Ele é Senhor, que ele entra agora por estas portas, ele entra por esse lugar. O Senhor está dizendo: ei, ele só está precisando de um filho que acredite. Ele só está precisando de uma filha que possa dizer: eu tomo posse desse milagre. Senhor, eu estou falando pela fé, porque aos meus olhos eu sou improvável, eu não consigo, mas eu sei que contigo eu posso. Senhor, eu quero chegar a esse lugar. É para testemunhar do seu favor, é para testemunhar da tua grandeza, é para dizer o quanto o Senhor é fiel, é para dizer o quanto o Senhor é lindo, é para te glorificar. Assim como os meus irmãos vieram aqui à frente, tudo que eles estão testemunhando é para testemunhar do seu favor, Pai. Não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, mas é sobre o Senhor, é para o Senhor ser glorificado. Eu quero declarar, Pai, não tem porta que vai ficar fechada na frente dos meus irmãos. Pai, não tem, meu Deus, dificuldade que vai ficar na frente dos meus irmãos, porque o Senhor já está marchando. Eu declaro, Pai, que hoje, nesse dia chamado hoje, Senhor, hoje é noite de milagre para a nossa vida, Senhor. Hoje é o dia que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Hoje, dia 12 de novembro, eu libero essa palavra, Pai, às 21h11, que o mundo espiritual possa ouvir, e meu Deus, a se movimentar em situações da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que aqui estão, Senhor, ainda até o final do ano, virada do ano, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós vamos viver algo, sim, meu Deus, que os meus irmãos estão colocando e estão dizendo: é para testemunho da tua glória, é para louvor da tua glória, é para exaltação da tua glória. E eu declaro, Pai, eu estou em concordância com os meus irmãos. Nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos viver algo sobrenatural.
Assim, meu Deus, como eu declaro o terreno que o Senhor tem para nós, sobre o Guará. Pai, a nossa chácara, eu já coloco diante de Ti uma chácara, Pai, e eu preciso, Pai, eu quero colocar diante, vai ser no Parkway a nossa chácara, de 20 mil metros, Pai, para a gente construir um lugar para nós adorarmos o Teu nome. Eu declaro, Pai, um lugar para nós colocarmos aonde a Tua igreja vai avançar a cada dia. Eu declaro, Pai, vidas que estão sendo alcançadas, homens e mulheres que o Senhor está levantando nesse lugar com autoridade, para nós ganharmos vida e o Teu nome ser glorificado a cada dia. Pai, faça o sobrenatural acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, o texto que eu li com vocês está falando sobre a gente acreditar e a gente também possuir as promessas do Senhor. Agora entenda bem, nós vivemos em dias que os filhos de Deus acostumaram apenas com o natural. Mesmo nós, crentes, acostumamos a viver no natural. As pessoas julgam quando vê até algo impossível. As pessoas muitas vezes não acreditam. Vocês já viram que hoje é anormal alguém que acha uma carteira e devolve com dinheiro? Era para ser normal, algo normal. Alguém que achou um celular e diz: olha, eu estou devolvendo. Hoje as pessoas vão para a televisão porque é aplaudido que faz uma coisa certa. E coisas certas que eram para ser para mim, para você, de viver o sobrenatural, nós não estamos conseguindo viver. Você já reparou, gente, que a fé virou rotina, que o culto virou costume, e que o poder de Deus virou lembrança? Nós estamos falando muito de coisas do passado, mas não estamos vivendo o presente. Por que Deus curou no passado? Deus abriu porta no passado. Deus entrou na caverna com homens. Deus saiu de caverna. Deus movimentou o céu. E Deus não pode movimentar hoje. Deus mudou. Deus mudou. Quem talvez mudou é o estilo meu e seu de buscar a Deus. Mas eram homens que não tinham a presença de Deus todos os dias na sua vida. E o Senhor vinha de vez em quando. E esses homens buscavam ao Senhor e viviam algo extraordinário, gente. Por que hoje então Deus precisa fazer algo sobre a nossa vida? Gente, mas a Bíblia declara que fomos chamados para participar da natureza divina. Foi o que nós lemos aqui em 2 Pedro. Nós precisamos participar justamente da natureza divina do Senhor, ou seja, para vivermos o sobrenatural de Deus como parte da nossa identidade. O que eu e você vamos viver, isso aqui, irmão, não vai ser algo anormal, vai ser algo normal, porque você vai viver tanto milagre, que você vai dizer: é Deus na minha vida. Vou repetir: é Deus na minha vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: por que isso acontece com você? Você vai dizer: é Deus. Como que isso acontece com você? Você vai dizer: é Deus. Gente, eu sei que eu e você podemos falar isso, porque tem coisas na nossa vida que é a mão de Deus. É ou não é? Gente, é a mão de Deus. Não é porque você é capaz, não é porque você é inteligente, não é porque você pode, não, porque é a mão de Deus. Gente, o sobrenatural não é uma exceção, é um ambiente natural que nós nascemos, e nós precisamos viver no sobrenatural em Deus. Agora, esse sobrenatural é porque a gente acostuma a viver aqui nas coisas normais. Irmãos, quem tem o Espírito Santo não é um visitante do céu, ele é cidadão do céu. Você e eu somos cidadão do céu. Nós não somos um visitante. Quem nasce do Espírito Santo não depende das circunstâncias, depende de uma fé. E quando você declara fé, o nome do Senhor é glorificado. Gente, existia 2 cidades que o Senhor diz assim: ai de Gerazim, ai de... Alguém lembra da outra cidade? Que era a cidade onde ele passava, e ali ele manifestava o poder, mas o povo não acreditava. E é no entanto que quando ele chega em uma dessas cidades, o povo pega um cego e leva até Jesus, tira da cidade o cego e leva até Jesus. E quando eles levam até Jesus, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus pega aquele cego pela mão. E quando pega o cego pela mão, faz uma oração por ele, cura ele ou não? Há milagres sobre a vida daquele cego? Agora, olha o que o Senhor Jesus disse para aquele cego: volte para a tua casa, mas não entre na cidade, não entre naquele vale, não entre naquela cidadela. Tem condições de você voltar para casa sem entrar na cidade? Se a sua casa fica dentro daquela cidade, como é que você vai voltar para casa sem entrar na cidade? Sabe o que o Senhor estava querendo dizer?
volte para a tua casa, mas não deixe os velhos costumes entrar na tua vida. Não deixe os velhos hábitos entrar em você. Porque o problema nosso é que parece que quando a gente volta para o nosso lar, nós somos as mesmas pessoas que voltamos a ter o passado anterior. Quando você está aqui, você age com a sua fé. Quando você está aqui, você declara que você é cheio do Espírito Santo. Quando você está aqui, você diz que você é crente. Quando você está aqui, você diz, eu sou servo de Deus. Quando você está aqui, se falar, vamos pular, você pula. Se falar, Deus vai curar, você crê. Mas quando sai daqui, parece que tudo acaba. E a gente volta para nossa casa e aquele sistema lá do velho homem, da velha natureza, parece que volta para nós. Não adianta o Senhor curar a sua visão se o seu interior não for curado. O problema de muita gente não é só a falta de fé, é a mentalidade. Porque quando o Senhor desce naquele tanque de Betesda, o Senhor entra naquele tanque de Betesda, deixa o povo indo para a festa, entra no tanque de Betesda. O problema daquele homem não era a cama. O problema daquele homem que estava paralítico lá não eram os 38 anos que ele estava lá. O problema daquele homem era a mentalidade. Se Deus não mudar nossa mentalidade de escravo, nós não vamos conseguir viver como filhos de Deus. O nosso problema é que a gente saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu de nós. Nós saímos da libertação, nós fomos libertos, mas vivemos ainda como escravos. Nós somos filhos de Deus hoje, mas a nossa mentalidade é de ficar precisando, fazendo favor, parecendo que nós vamos ser merecedores, porque alguém tem que nos beneficiar. Deixa eu te falar uma coisa, seu filho fica te pedindo alguma coisa? É raro as coisas que ele pede. Por quê? Porque pai que é pai é supridor. É assim ou não é? E você está na mão de quem? Se você está na mão de Deus, Deus sabe o que você precisa. Se você está na mão de Deus e mora com o teu pai sabe o que você necessita. O problema é que você está vivendo dentro da casa do pai, mas vivendo como bastardo. O problema é que nós estamos dentro da casa do pai, o pai está trabalhando em nós, mas a nossa mentalidade ainda é de cego. Deus já te pegou pela mão, Deus já te mostrou que Ele te curou, mas você ainda está voltando para a cidade, tendo os velhos costumes. Como é que eu vou viver o novo, se a minha mentalidade ainda é de velho? Como é que eu vou viver o novo, se eu estou dentro da casa do meu pai, e estou como aquele filho que é mais velho, dizendo, pai, o senhor não tem aí nada que sobrou? Porque o pai deu um bezerro para o menino. Aí ele disse, você nunca me deu um cordeirinho. Aí o pai vira para ele e diz, tudo que eu tenho é teu. Tudo que o pai tem é nosso. Mas nós não tomamos posse. Nós não herdamos aquilo que nós somos participantes. Por quê? Porque a nossa mentalidade é, será que eu sou merecedor? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Deus não nos chamou apenas para sobreviver. Ele nos chamou para manifestar o reino de Deus. Ei, onde você chegar, a glória de Deus vai se manifestar. Onde você pisar, vai ter milagre de Deus. Por quê, pastor? Quem tem o Espírito Santo não é visitante do céu, é cidadão desse lugar. Querido, o poder empolga, mas a presença transforma. Querido, o natural limita, o sobrenatural liberta. Quando você entende o que é viver no sobrenatural, Ele te liberta, Ele te dá autoridade, Ele te dá asas para você voar. Tem uma propaganda aí, diz aí, né, que sobre como é que é o nome daquele? Energético. Diz lá que o energético, ele te dá asas, não é assim? E tem gente que vai lá e toma o energético e pensa que vai voar, mas quando o efeito do negócio acaba, ele fica mais morto do que antes. Não é assim? Agora o Espírito Santo de Deus não. Ele te faz viver no sobrenatural. E eu declaro a você, Ele está te dando asas hoje, para você sair da terra e começar a olhar as coisas de cima. O que Deus está fazendo na tua vida hoje, é para que você entenda que aquilo que Deus está trabalhando comigo e com você, é para que nós possamos entender que não é por mérito nosso. O que Deus está fazendo é você voar nas asas do Espírito, e entender que o sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida. Por quê, pastor? Porque o céu não é um lugar distante, é uma realidade que habita dentro de nós. Você está olhando o céu como lugar distante. Não, o céu está dentro de você.
O céu está dentro da sua vida. Por isso, querido, sobrenatural é a parte da natureza divina dentro de nós. Segundo Pedro 1, verso 4, vai dizer: nos tornemos participantes da natureza divina. No grego, justamente, participante vai mostrar para nós que nós vamos compartilhar dessa comunhão de sermos co-herdeiros de Deus. Você é o quê? Co-herdeiros de Jesus. Pedro está dizendo: se você não é um convidado do divino, você é parte da natureza divina em Cristo. Por isso eu e você precisamos entender, quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos torna co-participante da vida com o poder em Deus. Essa natureza é criativa, poderosa e vitoriosa. Por isso que eu saio do natural. Porque, irmão, se eu fosse olhar pelo meu sangue, pela minha descendência, eu não estaria em muitos lugares que eu tenho vivido, eu não viveria. Porque a gente olharia e dizia assim: já sou julgado, já tenho pecado, já tenho tantos erros. Mas é interessante que o sobrenatural não é uma visita de Deus, é uma habitação de Deus em nós. Viver o sobrenatural é você entender que você é a habitação do próprio Espírito Santo. Quando você chega e você declara, o milagre acontece. O Wesley até brincou aqui, né? O evangelista Wesley brincou, falou: não, eu cheguei lá, para que eu fui pedir, meu Deus? Para rastrear. Olha a nossa mentalidade, é assim ou não é, gente? Não é dele não, é nossa. Quando a gente acontece algo bom para a gente já se julga incapaz. Por isso que a gente precisa entender, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em nós. Querido, o sobrenatural tem que viver em nós constantemente. Pedro e João no templo, em Atos capítulo 3, curaram um coxo dizendo: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem de mais valioso na tua vida? Ah, pastor, é o meu carro. Engano teu. Ah, pastor, é minha casa. Ah, pastor, é um dinheiro que está aplicado. O que eu mais tenho de valioso na minha vida é a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo, pode ir tudo, mas o que não posso perder é a presença de Deus. Queridos, eles sabiam que o que eles carregavam era muito mais valioso do que dar dinheiro. Eu te pergunto, se eles dessem o dinheiro para aquele coxo, ele mudaria de vida? Se eles levassem aquele coxo no médico, resolveria o seu problema? Mas eles deram o que para ele? Unção. E a unção é aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, que você pode compartilhar e pessoas serem curadas. Por isso, querido, o sobrenatural flui quando o Filho de Deus tem consciência do que ele possui. Você não tem noção, a Bíblia vai dizer assim: ah, se o boi soubesse o quê? A força que tem, ele não ficaria em curral. O problema, já viram uma propaganda que tem, que eles pegam lá e faz de conta que amarra o cavalo? Vai lá, faz de conta, e a mulher está lá fingindo, a mulher já cuidava do cavalo, vai lá, o cavalo está parado, ela finge que está amarrando o cavalo, e o cavalo não sai nem do lugar, porque ele entende que está amarrado. Tem hora que a nossa mentalidade está assim: você está na igreja, é servo de Deus, entregou a sua vida para Deus, você já está livre, mas não consegue viver como livre. Aí eu te pergunto, se a herança é para nós, o servo de Deus falou, o outro falou, a irmã falou aqui, ei, não era deles, mas qual era a mentalidade? Não dá certo, não, eu passava por situações. Deus não tem o Espírito Santo para você só sobreviver, mas para você vencer. Você não vai ficar respirando de vez em quando. O que Deus está nos dando é para que eu e você possa ser vencedor em Cristo Jesus. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em, é o poder dele que opera em nós. Tem poder de Deus na sua vida. Por que você está vendo essa situação e você está aceitando essa situação e você não declara que é no poder de Deus que vai acontecer o milagre? Por que você não se levanta no meio dessa situação e se coloca na brecha e diga: Deus vai curar sim o meu marido, Deus vai curar sim o meu filho, Deus vai abrir sim essa porta. Ele tem poder, porque é sobre o poder da palavra que eu libero o milagre. Mas nós muitas vezes precisamos ou preferimos ir atrás de um médico, de alguém, para muitas vezes recorrer a Deus.
Queridos, a Bíblia vai mostrar para mim e para você, Deus não forma adoradores na facilidade. Ele sempre vai formar adoradores no fogo. E se você está achando que alguma coisa boa vai vir para você como mamão e açúcar, não vai vir. Todo grande testemunho tem diversas lutas. O amado está falando ali. Ele foi lá pegar dinheiro. Talvez ele e a esposa conversaram. E aí, vamos reformar a casa? Vamos. Que jeito? Nós não temos um pai rico. Nós não temos quem pode nos emprestar. Nós temos a nossa confiança. Você tem lá, com certeza, igual a minha fala assim, você tem lá o limite do cheque. Aí a gente olha e diz, vou usar o limite. Só que você vai usando, é ou não é? Só que o limite do cheque é nosso. Tem que pagar. E na hora de pagar, a gente vê a dificuldade, porque o nosso salário não aumenta. As coisas aumentam, mas muitas vezes o nosso salário não aumenta. E ele diz, Senhor, eu preciso de um milagre. Ele veio aqui e ouviu o testemunho, sim ou não? Ele falou, quero uma experiência dessa. O que Deus está mostrando para nós? Eu sou pai. Eu sei o que você precisa. Adoravam ir nas cadeias e as cadeias caíram. Gênesis 41, 39. José, mesmo esquecido, foi exaltado porque o Espírito de Deus estava com ele. Você talvez está olhando e está dizendo, é meu fim. E Deus está dizendo, é o início de uma nova história. Porque o que eu vou fazer na tua vida é para o meu nome ser glorificado. E o Senhor quer dizer com isso o que, pastor? Eu encerro aqui dizendo a você, o fogo não destrói adoradores. O fogo revela o que Deus ainda vai fazer com esse adorador. Deus te colocou no fogo não é para te matar. Deus te colocou no fogo para revelar a pureza do que Deus tem para fazer na tua vida. Deus te colocou nessa prova, porque no meio desta prova, você em vez de murmurar, você vai glorificar o nome do Senhor. As provas não são para te matar, mas para te moldar, para me moldar e para mostrar para mim e para você quem é Deus na nossa vida. Nós vamos entrar nessa fornalha e nós vamos sair cantando nessa fornalha. Nós vamos passear nessa fornalha. Nós vamos ser jogados nessa cova dos leões e nós vamos ver esse leão jejuar, porque nós vamos entender que nós somos movidos pelo Espírito e esse adorador é quem glorifica o nome do Senhor. Porque enquanto o mundo vê derrota nas provas, Deus vê processo de formação de um grande adorador. O mundo está olhando e está dizendo assim, coitada, está acabada, não vai sair daquilo, não vai sair daquela situação. Deixa eu te falar, quem já viu uma construção, e você vai lá ver aquele estapume, né? Você vê, cerca ali, e aí eles começam a escavação. Irmão, o que mais demora? Quando está fazendo a escavação, quando está fazendo ali o alicerce, ou quando é para levantar? É quando é o alicerce. Porque o alicerce precisa olhar o solo, precisa saber a estrutura do solo que tem, qual é a profundidade que precisa cavar. Muitas vezes a gente acha que só é crescendo para cima que vamos ser vitoriosos. E o segredo nosso é quando você cresce para baixo. Por que, pastor, crescer para baixo? Porque são as suas raízes espirituais que vão te dar sustento para o que Deus vai colocar na tua vida. Muitas vezes você está querendo crescer muito para cima, mas não tem estrutura para suportar o que Deus está querendo te entregar. Você quer crescer, você quer ter 2, 3, 4 andares, mas a sua estrutura talvez não é nem para um andar. Porque se Deus colocar muito peso, você começa a rachar e trinca. E aí você vai envergonhar o Evangelho. E Deus está dizendo, antes de olhar para cima, olhe para aquilo que eu estou cavando na tua vida. Eu estou te dando base. Eu estou te dando estrutura. Eu estou te dando firmamento. Porque as suas raízes, pode vir um vento que vier, pode vir a luta que vier, não vai destruir um adorador que está construindo as suas bases em Cristo Jesus. Porque o vento pode soprar, mas não vai te derrubar. Você vai ser como a palmeira. A palmeira, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. E sabe qual é o segredo das suas raízes? Porque as raízes da palmeira, ela desce até achar uma rocha. E quando ela encontra a rocha, sabe o que ainda a raiz faz? Entrelaça na rocha. Por que a Bíblia vai dizer que nós temos que ser como a palmeira? O vento pode vir, pode te dobrar, pode jogar embaixo.
A pessoa olha, a palmeira está lá, jogadinha no chão. É assim ou não é? De repente, com um sol, ela revigora. Ela volta para o lugar. O problema é que nós queremos construir a areia, queremos colocar as nossas raízes na areia e não queremos consolidar as nossas bases. Deus está querendo te forjar hoje para te preparar para aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Mas não pode ser para qualquer um. Deus vai poder te dar 3 andares, se você só tem estrutura para mal colocar, se colocar laje não suporta. Já viram casa que a pessoa constrói? Está ali o meu amigo Tião, que entende melhor disso aí, né? Outros engenheiros que possa ter aí. Você constrói a casa, a pessoa constrói a casa, se ele chegar e colocar um telhado, ainda suporta, não aparece tanta rachadura. Mas se a pessoa falar assim, vou colocar laje, o que acontece com a estrutura da casa? Racha, cai. Tem casas que caem por aí, porque não tem uma estrutura firmada. Nós queremos bênçãos, mas não queremos firmar a nossa estrutura. Ei, Deus está te forjando, Deus está te tratando. Para quê? Para que aquilo que Ele vai fazer, o nome dEle seja glorificado. O sobrenatural não é ativado por fórmulas, é reflexo da nossa intimidade e da nossa escavação no Senhor. E eu encerro aqui dizendo a você, os sinais não seguem quem fala sobre Jesus, mas quem anda com Ele. O poder de Deus não é uma performance, é um produto de uma comunhão que você gera no seu quarto todos os dias. Quanto mais você conhece a Deus, mais o sobrenatural se torna natural na tua vida. Eu não sei você, irmão, mas eu já vivi coisas que aos olhos era para acabar, mas eu fui para os pés de Jesus e Deus fez algo sobrenatural. Quantas pessoas talvez olham para mim, para você e diz assim, é o fim, mas eles não sabem a estrutura que temos para baixo. Não é o quanto eu apareço para cima, é o quanto eu estou firmado aqui embaixo. Porque quanto mais intimidade eu tenho, mais eu sou forjado. Porque quando a casa está ali sendo construída, como eu falo para vocês, construiu a base da casa, fez uma casa, uma base bacana. Quantas casas que eu falo, eu moro aqui na 30, quantas casas bacanas você vê, de repente destrói aquela casinha que estava ali caindo os pedaços. Vão lá, limpam e começam. Nossa, está demorando essa construção, está demorando, a gente olha, está demorando. Tem um ano e meio que estão construindo essa casa. Quando começa a construir, que começa a levantar, a gente se surpreende, porque levantar, irmão, é muito fácil. Deixa eu te falar, hoje, Deus pode estar fazendo agora, colocando o teu nome na boca de alguém, só para lembrar de você, e honrar o que Deus tem na tua vida. Deus pode estar fazendo hoje, algo, aonde Ele possa estar dizendo, eu estou assinando um contrato, que vai mudar a tua história. Aí tu diga assim, pastor, tu é louco? Não. Lembra de Davi? Foi para o reinado, fez uma aliança com Jonathan, estava lá. Lembra de Mefibosete? Um homem com os pés quebrados, estava em Lodebar, sem pastor. Para Mefibosete, a vida dele, o que ia acontecer? Qual era a expectativa de Mefibosete? Nenhuma. É no entanto que quando os cavaleiros reais chegam lá, que vão falar com ele, o que ele diz? Quem sou eu? Um cão morto, para vocês lembrarem de mim. Tem pessoas que são filhos de Deus, têm aliança com Deus, mas se sente um cão morto, que não é capaz nem de ser lembrado. Mas os cavaleiros reais quando chegam, eu fico vendo todos que estavam ao redor de Mefibosete, e vendo a cena daquele homem por anos se arrastando, porque a Bíblia vai dizer que a ama dele ao correr tropeçou, caiu, e os 2 pés dele foram dado como aleijado. É no entanto que quando o Davi pergunta, alguém da descendência de Saul e de Jonathan que eu posso honrar, tu imagina, irmão, o que aquele homem iria lembrar? Por que aquele homem tinha que naquele momento, passado tudo aquilo, vivendo no palácio, ainda tinha que lembrar de alguém que já tinha sido destruído, toda a sua família? Mas quem tem aliança não será esquecido. Vou repetir, quem tem aliança não será esquecido. O segredo da tua vida é manter a tua aliança com Deus. Você pode estar se arrastando,
Mas vai chegar o momento em que Deus vai te honrar. Vai chegar o momento em que Deus vai te exaltar. Eu fico vendo aquele povo de Lodebar, todo mundo ali, lugar sem pasto, lugar sem pastor, e os cavaleiros reais chegando. Irmão, eu não estou falando de qualquer cavalo não, e de qualquer homem com qualquer armadura não. Era de Davi, irmão, coisa linda. Um cavalo puro sangue, disse, segundo as histórias, ele chega a correr 90 a 100 quilômetros por hora. E os cavaleiros reais chegando, e Mefimosete arrastando os pés. E aí, quem é Mefimosete? Ziba diz, tem um aleijado. As pessoas nos veem como aleijado. Sempre vai mostrar a nossa deficiência. Os nossos amigos vão olhar para nós e sempre vão apontar as nossas falhas, os nossos erros. Porque quando perguntou, tem alguém? Aí o homem lá disse, tem um Ziba aí que ele sabe. Ziba, tem. Tem um Mefimosete, mas antes de falar o nome diz, tem um aleijado. As pessoas sempre vão falar sobre aquilo que você carregou toda a sua vida. Mas são esses traumas que Deus vai te curar hoje. Deus está te forjando para te levar para o palácio. Porque é no palácio que tem segredo de Deus para a nossa vida. E se você não tiver com o coração preparado, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Eu fico imaginando os soldados, sobe aqui. Como assim? Eu sou aleijado. Vamos te ajudar. E todo mundo vendo Mefimosete saindo num cavalo real. Agora, melhor é quando ele chega no palácio. Porque quando ele chega no palácio, talvez ele pensou, estou morto. Alguém vai lembrar de um Zé Ninguém? De um coitado? Agora, aonde Davi põe ele? Aonde Davi põe ele? Aonde Davi põe ele? Hoje é noite de Deus te botar na mesa. Hoje é noite que o Senhor vai te honrar. Hoje é noite que o Senhor vai fazer algo novo sobre a tua vida. Agora eu gosto de frisar isso. Eu gosto de frisar isso porque isso ministra muito ao meu coração. Quando o Mefimosete foi colocado na mesa, entrou debaixo da mesa. Aonde ficou o defeito dele? Diga comigo, escondido. Porque quando Deus te põe na mesa e quer te honrar, até os teus defeitos desaparecem. As pessoas querem mostrar o teu defeito. Deus vai te esconder na mesa. Deus vai te colocar na mesa e vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Os pés dele estavam para ser mostrados. Poderiam dizer, ele poderia chegar, Davi poderia dizer, Mefimosete, me mostra aí o que te aconteceu. Fala para mim como aconteceu na tua vida. Foi isso que ele falou? Senta na mesa. Quem é você? Sou assim, sou filho. A sua descendência, todos esses anos, tudo que te roubaram, tudo que fizeram contra você, tudo que te tomaram, vai ser restituído. Todos os anos que a terra ficou parada, o palácio real vai pagar para você. Você está achando que Deus vai ficar te devendo alguma coisa? Você acha que o teu pai vai te dever alguma coisa? Quanto mais você for obediente, quanto mais você servir a Deus, os teus defeitos, talvez Ele não vai fazer milagre para transformar esses defeitos, botar o pé no lugar. Eu te pergunto, os pés de Mefimosete foram restituídos? Não, ele voltou a andar normal, mas Deus restituiu a esperança, a integridade, a fé. Talvez Deus não vai te curar de algumas situações da sua vida, mas vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua história. Vai mostrar para você que algumas marcas Ele precisa deixar em nós. Sabe para quê? Para que a gente não esqueça que o sobrenatural de Deus pode acontecer. E eu vim aqui liberar essa palavra sobre a tua vida. Os teus defeitos, talvez você possa olhar e dizer, pastor, tem algum jeito? Talvez Deus está dizendo, eu vou deixar algumas falhazinhas, só para você entender que você e eu dependemos de Deus. Mas o que eu preciso fazer sobre a tua vida, o meu nome vai ser glorificado. Hoje Deus está te chamando para a mesa. Hoje Deus quer restituir a tua esperança, porque tudo aquilo que você tem passado é para que o nome dele seja glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Existe restituição de Deus que está precisando sobre a tua vida? Quem já perdeu algo, ou quem viu a sua família perder,
E você sabe que muitas coisas que você perdeu, sua família perdeu, isso atrapalhou muito a sua caminhada. Eu estou falando para pessoas que no meio desse caminho, aí conheceu o Senhor, teve a oportunidade de conhecer o Senhor, ou você até já era crente, mas você viu muitas coisas acontecerem. Talvez uma grande situação difícil aconteceu sobre a tua caminhada. E você olhou e disse: será, Deus, que ainda tem milagre para mim? E Deus está dizendo: ainda tem alguém aqui que eu possa honrá-lo? Ainda tem alguém aqui que eu lembre que eu tenho aliança com Ele e o meu nome vai ser glorificado? É para quem Ele tem aliança. Se você tem aliança com Deus e quer viver uma restituição, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Vamos louvar? Tudo pode mudar quando Ele chega, a esperança vem. Traz um novo amanhecer, montanhas vão se mover e o mar se abrirá. Nada é um obstáculo pro seu poder. Não há impossíveis para o meu Deus. Ele cumpre o que promete, tudo Ele pode fazer. Não há impossíveis para o meu Deus. Se Ele disse, está feito, só nele vou crer. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Vamos aí, homem de Deus. Bora, Heraldo. Bora, Silvana. Bora. Coloque a mão no seu coração. Eu quero perguntar a você, irmão, você como um filho de Deus, você acredita que Deus pode restituir? Você acredita que Deus pode fazer algo sobrenatural? Você acredita que o Senhor entra nessa sua causa? O Senhor entra nessa situação? Eu tenho que falar aqui hoje para quem acredita, porque se você não acredita, irmão, você me desculpe, você vai continuar vivendo o natural da sua vida. Você vai olhar e vai dizer: eu sou mais um. Eu não sou mais um. Eu quero lhe dizer, você ainda vai ver muitos milagres daquilo que Deus precisa fazer sobre a minha história, sobre a minha vida, porque aquilo que nós estamos vivendo e vamos viver é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é sobre minha perfeição, é sobre a perfeição dele. E eu creio que nesta noite o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a tua vida, a partir do momento da restituição, da sua esperança, da sua fé, daquilo que ele precisa fazer sobre você, para que você acredite que ele é Senhor, ele é Deus. Ele te trouxe aqui hoje para mostrar para você que ele sabe o que ele precisa fazer. O que você precisa é acreditar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu acredito, eu coloco a minha fé, eu coloco a minha esperança. O Senhor já abriu os meus olhos. Agora, meu Deus, não deixe mais com que a incredulidade, com que o desânimo, com que as barreiras impeçam o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Senhor, eu acredito no sobrenatural, eu acredito no sobrenatural sobre a minha vida. Declare agora, declare. Silvana, vamos orar. Pastora Silvana, pega ali o microfone, vamos orar. Ore agora, irmão, mas ore com fé, declarando: Senhor, aleluia, eu acredito. Declare no seu coração um novo tempo do Senhor, um destravado, Senhor, nas nossas vidas e sobre as nossas casas. Nessa noite o Senhor entra com libertação na tua casa, porque o diabo tem trazido um cansaço. Irmão, você tem ouvido as promessas do Senhor cansado. Você está cansado de declarar essas palavras de poder. Você tem que lembrar quem é o seu Deus. O que é que essa palavra, ela se cumpre. Essa palavra de poder, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Você é escolhido, você não será esquecido como Mefibosete. Você não será esquecido. O Senhor lembrará do teu nome. Aquilo que o Senhor derramou sobre você virá no tempo certo. Não se escondarei, alabaxu de canto. Quando o Senhor te chamar, não se esconda dele, porque o Senhor quer te sentar à mesa.
ainda que você olhe para essa deformidade e queira se esconder, o Senhor diz: filho, vem para a mesa. Eu te chamo pelo nome, eu te ergo, eu te levanto. Apesar das dificuldades que você enxerga, eu enxergo o filho que eu chamei nessa terra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Declare: não há impossível. Não há impossíveis para o meu Deus. Ele cumpre o que promete, tudo Ele pode fazer. Não há impossíveis para o meu Deus. Se Ele disse está feito, só nele vou crer. Não há impossíveis para o meu Deus. Ele cumpre o que promete, tudo Ele pode fazer. Não há impossíveis para o meu Deus. Se Ele disse está feito, só nele vou crer. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você crê nele? Pegue a caixa, vamos orar agora pelos nossos pedidos. Vamos orar pelos nossos pedidos. Estenda a tua mão para cá. Aqui tem seu pedido, ou você não colocou aqui ainda. Estenda a tua mão, nós vamos orar agora. Vamos lá, homem de Deus, vamos orar, Heraldo, vamos orar agora. Vamos clamar aqui, o microfone pode pegar aqui. Estenda a sua mão e você vai declarar. Você crê que aquilo que você está colocando aqui vai ter milagre? Você crê nessa resposta, nessa provisão? Você crê no agir do Espírito Santo? Então ore agora, declare: Pai amado, em nome de Jesus, Sim. nós declaramos como profeta nessa terra, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, sobre esses pedidos, Pai. Nós quebramos agora todas as cadeias, nós destruímos agora todo o projeto de Satanás que se levantou contra os teus filhos. Nós destruímos, meu Pai, pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos portas abertas, nós declaramos salvação, libertação, restauração. O marido que estava longe vai voltar, a mulher que estava longe vai voltar, o filho que estava longe vai voltar, pela autoridade do nome de Jesus. Nós agora, pelo teu nome poderoso, nós destronamos todo principado, toda potestade, todo demônio que se levantou contra esta casa, em nome de Jesus. Eu creio. Diga comigo: eu creio. Eu tomo posse do que Deus tem para fazer na minha vida. Tome o seu assento.